Que Deus abençoe cada um de nós. Estamos essa manhã com mais uma devocional e eu preciso liberar uma palavra que irá mudar a sua história através do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar algo no seu coração que ninguém vai chegar a lugar nenhum e nem vai mudar os níveis que Deus sonhou para você por conta do orgulho. A palavra vai dizer em Provérbios 16:18: a soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. Muitos de nós, inclusive eu já fui uma pessoa extremamente orgulhosa e todos os dias me humilho, me moo diante de Deus para que eu não carregue o veneno chamado orgulho. O orgulho, ele é a maior ferramenta que Satanás tem levantado no ser humano. É um antídoto direto, satânico, que nos tira das mesas que Deus colocou para nós. Inclusive o pecado, ele foi o primeiro pecado. O orgulho, ele foi o primeiro pecado. Fiz um estudo aqui, Isaías vai dizer que Lúcifer, ele tentou desejar o lugar de Deus. Nós temos esse estado corruptível. Somos soberbos, somos mesquinhos, queremos ter a última palavra de tudo, queremos militar sobre o propósito de Deus. E esse estudo sobre o orgulho, ele é, na verdade, um alerta para nós, para que nós ressignifiquemos o nosso comportamento. E não existe possibilidade de se aproximar de Deus se não for através da humildade. A humildade, irmãos, ela não é algo que tem a ver com pobreza, andar mal vestido, andar debilitado. Não tem nada a ver. Tem a ver com se quebrantar diante de Deus e diante das circunstâncias. Provérbios 12:1 vai dizer: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Todo orgulhoso que eu conheço, ele é tolo, porque ele fala em todo tempo, ele não escuta, ele não consegue reconhecer o conhecimento dos outros, porque ele se acha acima de tudo e acima de todos. Bem, na verdade, essas pessoas, elas vivem uma vida de humilhação, mas elas carregam a altivez que Satanás tem levantado sobre elas. É o veneno que Satanás tem moderado elas todas as manhãs contra o sucesso, contra a prosperidade, contra o crescimento, contra a vitalidade espiritual. E o Senhor dos Exércitos, que é aquele poderoso, que é o Senhor, aquele que tem poder, ele entregou o seu Filho para que todas as nossas iniquidades e transgressões, elas fossem apagadas, para nos dar um novo sentido espiritual, para que nós ressignifiquemos padrões, comportamentos. E o antídoto do anti-orgulho é justamente a relação direta com Deus. E muitas das vezes o Senhor, ele vai permitir que pessoas, elas venham até nós com o intuito de nos ferir. E por que o Senhor vai permitir? Porque Deus, ele sabe cada filho, ele conhece cada filho e sabe o que cada filho precisa, o que cada filho necessita. Muitas das vezes, você tem vivido ciclos de afronta. E a primeira coisa que você faz é culpar sempre os outros. Ah, porque eu estou vivendo isso por causa disso, eu estou vivendo isso por conta daquilo. Nunca é você. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele só consegue olhar o que está sobre os outros, nunca sobre o que está sobre ele. Ele é capaz de perder oportunidades, de jogar coisas fora, possibilidades que Deus tem para ele, para não reconhecer aquilo que os outros fazem por ele, as bênçãos de Deus e aquilo que precisa ser mudado em nós. Irmãos, se o Pai entregou o seu Filho para que a humanidade fosse ressignificada, quem somos nós para carregarmos padrões de soberba, de orgulho, de pensamentos negativos, de maledicência? E muitas das vezes nós preferimos andar quebrados. E uma das características do orgulhoso é que ele vive quebrado.
Ele emocionalmente ele está quebrado, ele não pode ouvir nada. Tudo que você falar para ele é ofensivo, tudo que você quiser corrigir ele, ele vai chorar. E sabe por quê? Porque dentro dele, as feridas, o ego ferido que ele carrega, ele já expele o veneno de que ele não quer mudança, de que aquilo ali é o que ele vai viver, ele é aquilo ali, ele não escuta ninguém, ele não faz, ele não acontece. Ele vive para se defender. Quando eu entendi na minha vida que eu não precisava mais me defender, que eu tinha um pai, que eu tenho um Deus, que ele tem poder de nos defender, aí a minha vida passou a fazer sentido. E isso pode começar a mudar em você agora. Isso pode começar a mudar em você hoje, aqui agora, nesse momento, que eu estou falando com você. Nós não estamos aqui acusando, nós estamos aqui revelando um propósito novo de vida. Talvez as afrontas que você está vivendo é o tempo em que Deus está querendo gerar em você uma nova identidade. E a coisa mais valiosa que eu vivi nos últimos tempos da minha vida foi, depois de já ter ressignificado muitas coisas, ter que descer mais profundamente em uma nova identidade. Uma identidade que é acima do propósito de santificação que pensamos. É a conexão que Deus tem planos maiores do que os que nós temos. E isso se deu através de algo que eu fui ofendida, fui humilhada, fui desmerecida, fui apagada. E foi através de tudo isso que o Senhor me deu uma nova identidade. Foi através de tudo isso que o Espírito Santo de Deus modelou em mim mais comportamentos, mais atitudes, mais sentimentos, porque o orgulho, ele é um DNA de Satanás. A humildade, o reconhecimento é um DNA de Cristo. É a revelação do sangue na cruz. É a quebra de vários demônios e legiões que têm se levantado contra este século. E eu gostaria de te dizer algumas coisas sobre o ímpeto do orgulhoso. O orgulhoso, ele não aceita ser corrigido. E eu estou te falando isso porque eu quero que você avalie em você algumas características. Automaticamente, se alguém quiser te corrigir, você se levanta, você fala mais alto, você grita, você chora, porque você não tem comportamento espiritual. Então, uma das características de um orgulhoso é ele não aceita ser corrigido, ele não aceita ser confrontado. Isso é muito sério. A opinião dos outros não importa, só importa a opinião dele. Ele não sabe ter uma conversa saudável, ele não sabe ter uma conversa educada, porque tudo é contra ele, é contra o caráter dele, é porque ele é bom, é porque ele é isso. Então ele não aceita o confronto, né? Ele não, de jeito nenhum. Ele não aceita ser contrariado, ele não sabe pedir ajuda, ele não sabe reconhecer fraquezas e ele não sabe admitir que errou. E ele é muito bom em ofender os outros, mas se ele ouvir uma verdade, aí ele está muito ofendido, aí ele quer chorar, aí ele quer morrer, aí ele quer gritar, aí ele tem um surto. Isso são características diabólicas. Isso é identidade satânica. E por que que eu estou te revelando esses detalhes? Para que você possa olhar para dentro de você e dizer: Deus, me ajuda. E a única ajuda que Deus vai te dar, ele vai usar pessoas, ele vai usar gosto para quebrar você. E aí ele te conecta a Jeremias 18, que é a casa do olheiro, para ressignificar o vaso. Ninguém vai chegar nos lugares que Deus quer sem antes ser quebrado pelo olheiro. Porque Deus, ele não quer pegar um odre velho e colocar um vinho novo, porque o vinho novo vai partir o odre velho. Então, primeiro ele vai te quebrar, para ele gerar em você uma identidade. E essa identidade, ela vai tirar de você tudo. Ela vai tirar de você o orgulho, ela vai tirar de você a altivez, ela vai tirar de você características, ela vai mudar em você comportamentos. Você vai achar que ficou bobo de uma hora para outra, as pessoas vão pisar em você por um momento, elas vão desmerecer você, elas vão descaracterizar você, e você vai ficar sem entender. Mas quando você passar a andar com o Espírito Santo e o Espírito Santo revelar a você, você vai entender que tudo o que aconteceu foi necessário para que você fosse conduzido a um outro nível profético.
que é o nível da unção, é o nível do mergulho, é o nível das águas profundas, da intimidade, que eu falo muito sobre isso. E as pessoas querem aprofundar nas águas profundas. Pastora, o que são águas profundas? As águas profundas é o nível de que quando as características suas são arrancadas e são implementadas novas características através da cruz, através do sangue de Cristo, o novo nascimento que é revelado pela palavra, ele derrama-se em você. E aí você passa a ter um comportamento novo, você passa a ter uma comunicação verbal nova, você passa a saber entrar e sair dos ambientes, você passa a olhar as pessoas com um olhar de bondade. Quer ver um exemplo? Imagina se Jesus ele tivesse julgado Maria Madalena ao invés de expulsar os 7 espíritos. Maria Madalena foi uma das maiores somatórias do ministério de Jesus. E muitas das vezes nós olhamos as pessoas porque elas estão na prostituição, porque elas estão vivendo isso, vivendo aquilo, mas e nós? Porque para mim um dos maiores pecados que nós carregamos na alma é o orgulho. O orgulho foi o que tirou Lúcifer do trono, do céu, me desculpe, porque ele queria ter o trono de Deus. Mas a mulher em Betânia, que era julgada por aqueles que estavam na casa do leproso, ela foi reverenciada por Cristo. Porque mesmo ela sendo julgada pela sociedade, ela tinha quebrantamento. Ela reconhecia que ela precisava mudar. E por isso ela estava disponível a jogar o vaso de alabastro. Ela estava disponível a jogar ali um unguento. Ela estava disponível a mudar de vida. Essa é uma das características de quem nunca ouviu falar de libertação e de cura, mas que quer viver. Mas e o orgulhoso? Será que ele consegue ouvir algo que tire ele do lugar de leproso que ele sempre esteve? Será que ele consegue ressignificar aquilo que carregou até o dia de hoje? É sobre isso que nós precisamos nos identificar e nos rever. O quanto Deus, ele quer mudar em nós características. E quanto Satanás, ele tem nos levantado para vivermos uma vida adoecida, para vivermos uma vida de quebra emocional. E um outro propósito que eu queria dizer com vocês aqui é o orgulho impede para você poder enxergar o que está te tirando do propósito de Deus. O crescimento espiritual, ele não vai sair do lugar. A intimidade com Deus não existe. O arrependimento genuíno, porque existe o remorso, que é quando você perdeu algo, aí eu perdi algo, aí eu tenho remorso. Ou quando as pessoas falam de você, defamam você, confrontam você. O arrependimento genuíno é quando eu entendo que eu talvez sou causador de várias feridas nos outros, que quando a ferida é em mim, aí eu entendo a dor. Então eu começo a me arrepender. Relações saudáveis, você não consegue ter relacionamento saudável. Ou você vive à base da gritaria, da confusão, da dissensão, de defender, de acusar os outros, ou você não tem relação com ninguém. Aprendizado e a maturidade. Maturidade é uma das características que o orgulhoso não tem. Ele sempre está achando que os outros estão contra ele, estão levantando contra ele, porque o mundo gira em torno do orgulhoso. Amém? E dos formatos para a gente vencer é reconhecer a dependência em Deus. Porque João 15:5 vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, aquele que anda pela força do seu braço, ele é um carregador de maldições, como a Bíblia diz. Aquele que vive pela força do seu braço opõe as suas características dos outros. Ele sempre será um perdedor. Todo orgulhoso que eu conheço, ele é um perdedor. Porque tudo que ele vê nessa mão, ele perde com essa. Porque ninguém consegue manter nada quebrando os princípios de Deus. Isso é uma das características do orgulho. Amém? Jesus, em João 13, sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos, porque ele não tinha problema em ser manso, em conversar, em reconhecer erros. Para Jesus não havia esse impedimento. Esse impedimento acontece muito sobre nós, porque temos a dificuldade. E queria ressignificar aqui o versículo de Provérbios 16:18, que diz que a soberba procede à ruína. Então, assim, todo soberbo, ele já está procedendo à ruína dele. Em algum momento ele vai cair. Ele pode estar no topo, ele pode estar em cargos de alto escalão, ele esquece. A ruína já está sendo montada para ele. E a altivez do espírito procede à queda. Já já ele vai cair. E por que ele vai cair? Porque ele está plantando a queda dele através da soberba,
e do orgulho. Uma das características do orgulhoso, inclusive eu já carreguei muito isso, é o ego ferido. O que é o ego ferido? É todas as marcas que foram geradas em você, inclusive na sua infância, inclusive por traumas, feridas e decepções, e você cria um sistema. Esse sistema é um sistema de autodefesa. Você deixa de ser humano para ser uma pessoa sem sentimentos. Você está sempre prevendo que as pessoas vão te fazer um mal. Então você está sempre em autodefesa da proposta de Deus. E às vezes Deus vai usar, sim, pessoas para te ferirem, para poder levar você para o nível que Ele quer. Então, eu quero que você compartilhe muito essa devocional, pelo menos aí com 10 pessoas. Você precisa fazer o trabalho evangelístico. Você precisa liberar essa palavra para pessoas que precisam ouvir falar do trono e do reino, do evangelho verdadeiro, puro e genuíno, que quebra raízes, quebra correntes e ressignifica propósito. E você precisa mudar características através da humilhação diante do Pai. Que Deus abençoe você de maneira poderosa, grandiosa. Comente aí, tá? Diga assim: ressignifico-me, ou vou me ressignificar. Amém? E avalie-se para que você possa chegar nos lugares altos que Deus sonhou para você. Tchau, tchau.